Olá pessoal, vou falar um pouco sobre a nossa disciplina de funções de uma variável, né, o cálculo 1. Meu nome é Alessandro, eu sou professor da disciplina e está aqui os dois e-mails que eu utilizo aí, né, que vocês podem utilizar também para me enviar alguma mensagem que precisa. Mas de forma geral, a nossa disciplina ela vai ser desenvolvida dentro da plataforma do Moodle, né, que é a plataforma da universidade. Então a gente vai priorizar o trabalho com o Moodle, né? Quem já fez alguma disciplina comigo já deve estar acostumado a trabalhar com o Moodle, né? Mas o acesso ao Moodle ele se dá pelo eCampus, né? O antigo SIGA. Então, por exemplo, quando você entrar lá no seu eCampus, vai ter lá um espaço onde que é o acesso ao Moodle. Entrando lá, você vai colocar provavelmente o seu número de matrícula e a sua senha, a mesma senha que você usa para entrar no eCampus, provavelmente é a senha que você vai usar para entrar aqui no Moodle, né? Então você vai digitar e entrar. Aí quando você entrar, vai aparecer uma página e aqui na esquerda vai estar, vão estar os cursos em que você está matriculado. Então aqui é só como ilustração, mas provavelmente vai ter lá 2020/5, se eu não me engano, que é o período que a gente está nele, né? A disciplina é CTD 110, aí vai ter turma A e turma B, então você vai ver qual que é a sua turma, e clicando aqui em cima da disciplina, você vai ter acesso à disciplina. Então a disciplina vai estar aqui, né? Então vai ter lá cada um dos tópicos, né? Então eu te convido a abrir esse Moodle e ir lendo os tópicos, né? Vai ter o plano de ensino, então vai ter uma série de informações aqui que são extremamente relevantes para a nossa disciplina, certo? Então você vai abrir o Moodle e lá você vai ter acesso a essas informações. Aí vai ter os blocos, né? Vão ter os blocos. Vocês vão ver que a nossa disciplina vai ser dividida em 3 blocos. O bloco 1 referente ao conteúdo de limite, o bloco 2 referente ao conteúdo de derivada e o bloco 3 referente ao conteúdo de integral. Nesse primeiro momento vai estar disponível o bloco 1, né? Então vai ter o material, vai ter material, diversos materiais sempre lá no bloco. Então vai ser os materiais vão ser colocados na sua ordem, né? Então aqui é só ilustração mesmo, né? Então vai ter lá videoaula, muitas videoaulas, né, que vocês vão ter que acessar, assistir, né, para poder acompanhar. Vai ter lista de exercícios, videoaula com resolução, vai ter PDF também com resolução de alguns exercícios, né? Então vai demandar de vocês acessar o Moodle e assistir às aulas que estarão, né, disponíveis lá para acompanhar a disciplina. A nossa disciplina ela vai do dia 8 de setembro até o dia 11 de dezembro. Né? A gente vai ter atividades semanais, né? Então eu sempre vou divulgar videoaula e exercícios no Moodle, isso semanalmente, né? Então vocês devem se organizar, cada um, né, na sua possibilidade, para acompanhar o material que está lá, certo? Toda quarta-feira eu vou estar disponível numa webconferência de 16 às 18, de 4 às 6 da tarde, que eu vou tirar alguma dúvida, mas de forma geral o conteúdo vai estar disponível para vocês no Moodle. Então essa webconferência aqui eu vou estar disponível para tirar alguma dúvida, mas é algo que dê para ser feito aqui, né? Eu não entendi a matéria de limite. Então você vai voltar lá no Moodle e vai assistir de novo as videoaulas, certo? Que aqui na webconferência é um momento que eu vou usar para tirar alguma dúvida mais pontual, né? Não é revisão que eu vou fazer aqui não. Então vai ficar, mais uma vez, eu gosto de enfatizar isso, né? Esse período remoto ele vai exigir muito mais dos alunos do que no ensino presencial, porque aqui vocês vão ter que correr atrás, o material vai estar lá, você vai ter que assistir mais de uma vez se for necessário, fazer os exercícios, e a gente vai ter esse momento aqui da webconferência toda quarta-feira de 16 às 18 horas. Na biblioteca da disciplina, também no Moodle, né, vai ter lá bloco 1, bloco 2, bloco 3, né, vai ter um outro bloco lá que vai ser a biblioteca da disciplina. Eu vou deixar alguns links que também vão estar disponíveis aqui,
né, para vocês pegarem livros, né, os livros que eu vou utilizar como base para a nossa disciplina. E como eu disse, o ensino remoto ele exige muito mais autonomia de vocês do que o ensino presencial. Essa é uma experiência que eu falo assim até em relação ao meu tempo de educação à distância. Eu percebo que exige uma organização, autonomia muito maior do estudante do que no ensino presencial, certo? Então, vamos correr atrás aí e se dedicar aos estudos, né? Em relação aos livros, o livro texto que eu vou utilizar mais é o livro de cálculo A. Eu coloquei aqui 2 links aqui onde eles estão. Esse livro está disponível em PDF. Então, eu recomendo que a primeira coisa que você vai fazer é baixar esse livro para o seu computador, né? Então, esse livro de cálculo A, baixe esse livro para o seu computador para você acompanhar as atividades lá. Então, eu vou falar assim, por exemplo, eu vou colocar lá material sobre definição de limite. Eu vou até colocar qual a página desse livro que está o material. Mas aí, se você quiser ter acesso ao livro, você vai ter que fazer o download desse livro, certo? Então, eu vou colocar alguns exemplos em videoaula, essas coisas todas, mas eu aconselho você a baixar esse livro aqui. Esse livro vai ser o nosso principal referencial aí, né, para o estudo da disciplina. Então eu coloquei 2 links aqui, mas se você escrever lá na internet, calcular PDF, tem um monte de lugar lá que você consegue, né, fazer o download desse livro. Então ele está disponível na internet. Então eu te convido, como primeira atividade da disciplina, baixar esse livro aí no seu computador, certo? Aí tem outros livros lá. Aqui eu coloquei aqui, por exemplo, a primeira parte do conteúdo, né, limite e derivada, se eu não me engano. Coloquei 2 livros aqui, um da Federal de Uberlândia e um da Federal de Santa Catarina, né? Que aí tem a primeira parte e a segunda parte. A segunda parte dele está como cálculo 2, mas é integral. Então, aí tem o link dele aqui também, ó, o link desse de cima, o link desse aqui. Então, você pode entrar lá e fazer o download também. Mas, sobretudo, do livro de cálculo A, né? Para vocês terem o livro. É muito importante aí para o andamento da disciplina. Então, como eu disse, o conteúdo vai ser dividido em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser de limites. Então, a gente vai trabalhar nesse bloco de 8 de setembro até 7 de outubro. Né? O segundo bloco é de derivada. Ele vai de 8 de outubro até 4 de novembro. O terceiro bloco é de integral, de 5 de novembro até 9 de dezembro. Sobre o conteúdo de funções, eu vou criar lá também no Moodle, né? Lá próximo a onde está a biblioteca do curso, uma página lá, um bloco que é sobre o conteúdo de funções, vai ficar lá, ele é um conteúdo revisional. O aluno que tiver dúvida sobre funções, eu aconselho a arrumar um tempo e estudar essa parte de funções à parte, porque a disciplina vai acontecendo. Se você não domina o conteúdo de funções, tem lá um monte de videoaulas, eu vou colocar o link lá, vou colocar um arquivo de PDF lá com um link de, se eu não me engano, 80 videoaulas sobre o conteúdo de funções. Algumas minhas, outras da internet. Então, eu te convido a entrar lá, né? Agora aqui a gente vai gradativamente. Toda semana eu vou disponibilizando novos materiais, né? Como videoaulas minha, de outros professores também. E esse conteúdo já vai estar disponível para vocês lá, o conteúdo de funções já vai estar lá. O bloco não, então o bloco 1 ele vai começar dia 8/9, então eu vou soltando material até chegar no dia 7/10. Aí vai ter a primeira prova e assim por diante, certo? Até falando em prova, eu vou dar 3 avaliações. Então, a primeira avaliação está marcada para o dia 7/10, ela vale 30 pontos, ela é sobre limites. A segunda avaliação, 35 pontos de derivada, no dia 4 de novembro. E a terceira avaliação, no dia 9 de dezembro, valem 35 pontos sobre integral. Então, são 3 avaliações. O horário está aqui, de 15 às 17h30. Então, assim, muita atenção. Vou falar um pouco sobre isso aqui agora. E quando for próximo da avaliação, vou falar novamente. Muita atenção sobre a dinâmica das nossas avaliações. Segunda chamada vai ser de todo o conteúdo, e é para quem perdeu uma das provas, e vai ser no dia 11/12, né? E o exame final também de todo o conteúdo, dia 16/12, isso tudo de acordo com o calendário acadêmico nosso, né?
Sobre a avaliação. Então, beleza. Como que vai acontecer a nossa avaliação? Então, a primeira avaliação, por exemplo, dia 30 pontos, dia 7 de outubro, de 15 às 17h30. Na verdade, é de 15 às 17. Esses 30 minutos a mais aqui, eu vou explicar como é que vai acontecer. Por que precisa desses 30 minutos a mais? Vai ter um bloco dentro do Moodle também, tem lá bloco 1 de limite, bloco 2 de derivada, bloco 3 de integral. Aí vai ter um outro bloco que é de funções, que é um bloco revisional. Um outro bloco que é o bloco da avaliação. Então lá nesse bloco de avaliação vai ter esses dois links aqui, ó. Nesse primeiro link, quando você clicar, você vai baixar a avaliação para o seu computador, né? Aí você vai fazer a avaliação e depois vai ter esse outro link onde você vai enviar a avaliação para mim. Então vai ter esses dois links da primeira avaliação, depois dois links da segunda avaliação, dois links da terceira avaliação. Então vai estar lá isso aqui. Tudo bem? Aí você vai baixar essa avaliação e fazer essa avaliação. Aí a prova deve ser resolvida, né, por próprio punho. Então você vai pegar o caderno, você vai baixar a sua avaliação no celular ou no computador, vai fazer a sua prova na folha do caderno lá. Você não vai poder digitar no computador. Se tiver que fazer um gráfico, usar o gráfico do computador, eu dou 0 para isso. É tudo a próprio punho. E cada folha você vai ter que assinar seu nome por extenso, em todas as folhas. Ah, mandou só a primeira folha assinada, eu só corrijo a primeira folha, o restante eu não corrijo. Todas as folhas têm que ter a sua assinatura. Todas as folhas. Então você vai resolver a sua prova em folhas e assinar, né? Colocar lá página 1 assina, página 2 assina e assim por diante. A sua prova vai ser enviada naquele link, né? Ela vai ter que ser feita de caneta azul ou preta, tem que estar legível, porque se não tiver legível eu não corrijo. E o arquivo deve ser enviado em PDF. Ah, mandou em Word, não corrijo, é PDF, certo? Então, isso aqui é obrigatoriedade. Então, aquela meia hora que eu falei lá a mais, a prova ela é de 3 a 5. Aí de 5 até 5h30 é um tempo que você tem para fazer isso, para transformar seu arquivo em PDF e me enviar, né? Isso é responsabilidade sua. O escaneamento, né, bem como o envio, a qualidade da imagem, isso é responsabilidade do aluno. Se não tiver legível, eu não corrijo. Se não tiver em PDF, eu não corrijo. Quer dizer, dou 0, né? Se não tiver assinatura em todas as folhas, eu dou 0, certo? Então, para digitalizar essa prova e transformar em PDF, você tem mais de uma opção. Você pode usar uma impressora, se você tiver uma impressora em casa, você vai escanear a sua prova. Ou você pode usar também o seu celular. Nós temos aplicativos hoje que são grátis e muito fáceis de serem usados, né? Que você vai tirar uma foto da sua prova e aí você transforma essa foto em PDF. É automático. Eu vou indicar para você o Khan Scanner, para vocês, e eu coloquei até um link aqui, ó, você copia esse link aqui, joga lá no YouTube, assiste isso aqui, não deve ter nem 5 minutos de duração, vai te mostrar como que você faz para usar o próprio celular, né? Você vai resolver a prova, é isso que eu falei, de 3 a 5, resolveu a prova. Quando deu 5 horas, você vai lá, tira foto da sua prova com o seu celular, né? Se você não tiver impressora, e aí você vai transformar aquele arquivo em PDF. Então tá aqui um link, mas você pode digitar lá na internet assim, como transformar um arquivo em PDF usando o celular. Aí vai te mostrar um monte de aplicativo que tem. Eu uso esse aqui que é muito fácil de usar. É rápido, fácil, né? É gratuito. Então assim, vai ficar sob responsabilidade do aluno. Então você vai ter aquele período. Quando der 3 horas da tarde no dia da prova, a prova fica disponível lá. Aí você vai entrar, fazer a prova, até 5h30 você tem o prazo para mandar. Deu 5h30, 5h31, você já não consegue me enviar mais. E não adianta me mandar, não adianta me mandar por e-mail, é lá no Moodle. Essa prova eu só recebo no Moodle. E se a minha internet deu problema e eu não consegui mandar? Segunda chamada. É assim que funciona.
É assim que funciona. A educação à distância que acontece aí há tanto tempo, ela funciona assim. Então, não podemos abrir exceções. Eu vou mandar depois do prazo, porque... Não. Se você não conseguiu mandar dentro do... Por isso a gente não deixa para o último minuto, né? Então, você tem que tentar mandar antes para você evitar esses tipos de problema. Problemas acontecem, por isso a gente tem a segunda chamada aí. Tudo bem? Então, ficar atento a essa questão do horário de início e término da avaliação, né? Então, você tem o horário previsto para encaminhar a sua resolução. Então, reservar um espaço de tempo para fazer isso é importante, né? Outra coisa, sua prova depende do seu número de chamada. Então, eu vou mandar, no dia da prova, eu vou mandar uma mensagem. Vai estar lá o nome de todos os alunos e o número referente a cada um dos alunos. Por quê? Quando você baixar a prova para o seu computador, você vai ver que a prova vai ter lá, por exemplo, 40 questões. Você não vai fazer as 40 questões, né? Para cada aluno vão ter questões associadas, né? Então, nós vamos ter várias questões, né? Então, vão ter lá, por exemplo, 50 questões. A prova tem 50 questões. Você não vai fazer 50, você vai fazer aquelas relativas ao seu número de chamada. Então, quando eu mandar a listagem lá, se você for o número 10, aí você vai ver lá na lista, número 10. Então, eu tenho que fazer o exercício 5, 12, 18 e 25. Aí, na hora de fazer, eu não fiz o 25, eu fiz o 26. 0, porque você tinha que fazer o 25. Então, ficar atento a isso aí também. Não é que você não vai fazer a questão que você quiser. Você vai fazer a questão que estiver associada ao seu nome. Não vou nem colocar associada a número. Vou colocar associada a nome. Por exemplo, Alessandro Caldeira. Eu entro lá na prova, pego lá a lista lá, né? Tá lá, Alessandro, tem que fazer os exercícios 5, 12, 18 e 25. Eu tenho que fazer esses aqui, ó, né? Esses que eu vou ter que fazer. Tá lá que eu vou ter que fazer o exercício 27, letra A. Então, eu tenho que fazer o 27, letra A. Se eu fizer o 27, letra B, eu não corrijo, dou 0. Você tinha que ter feito letra A. Então, eu olhei errado, confundi. Como eu já disse, responsabilidade suas. Então, vocês têm que ficar atentos a essa questão da prova. Então, a prova, isso vai ser assim, 3 horas da tarde, disponibilizou a prova, você já vai saber quais são, né, quais são as suas questões. Então, abriu a prova lá, vai ter as questões e abaixo lá o nome das pessoas e as respectivas questões. Então, cada um vai ter que olhar o seu nome, as questões que estão associadas ao seu nome, resolver essas questões. O prazo, de 3 até 5h30 não dá? Dá sim. Então, a prova vai ser elaborada pensando no prazo, né? É lógico que não dá se você ficar lá 1 hora numa questão. Então, é uma questão de organização, né? Então, assim, a disciplina ela vai ser organizada assim. Eu estou gravando essa videoaula para falar sobre a dinâmica da disciplina, mas na primeira semana de aula, a nossa webconferência, se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre essa dinâmica da disciplina, eu vou estar à disposição aí para tirar. Correto? Então, um abraço, bons estudos e um ótimo semestre a todos. Lembrando que ensino remoto, né, é algo que está acontecendo aí pela primeira vez. Então, assim, muitas coisas podem acontecer, né? Então, assim, eu espero que a gente, enquanto universidade, professor, todo mundo, a gente possa atendê-los da melhor maneira possível. No mais, bons estudos aí. Abraço a todos aí.